Mas agora é a vez da gente falar sobre a investigação da Polícia Federal que identificou fraudes no INSS com associações de aposentados e pensionistas que praticavam descontos de beneficiários sem autorização. É a Danila Bernardes que vai trazer para a gente essas informações agora. Boa noite para você, Danila. Oi, Cibele, boa noite para você. Boa noite para você também que nos acompanha. Teve muitos desdobramentos essa história aqui em Brasília, Cibele. O ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, ele esteve aqui na Câmara dos Deputados hoje à tarde, na Comissão de Previdência, para prestar esclarecimentos. E claro que o foco foi essa fraude identificada pela Polícia Federal no INSS. A PF afirma que associações, elas ofereciam aí serviços, associações que oferecem serviços para os aposentados e também para os pensionistas do INSS, elas cadastravam pessoas sem a autorização, até mesmo usando assinaturas falsas para poder descontar na folha de pagamento desses beneficiários do INSS, descontar a taxa sem que a pessoa percebesse. Então, isso estava acontecendo em várias associações. O prejuízo identificado pela Polícia Federal pode chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais, isso entre os anos de 2019 até 2024 em todo o país. Durante a sessão, o ministro negou saber desse esquema. Ele disse que a reconstrução da Previdência é algo muito difícil de acontecer, mas necessário, e que diante disso, diante de toda essa situação, a oposição aqui na Câmara dos Deputados, os deputados de oposição, eles começaram a coletar assinaturas para poder montar aí, ter uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar fraudes no INSS. Essa coleta de assinatura está sendo encabeçada aí por alguns parlamentares, inclusive Daniela Reiner, que é a deputada federal do PL de Santa Catarina. Ela assinou esse pedido, está pedindo para os colegas também assinarem e cobra respostas. Vamos ver o que a deputada disse. Os responsáveis precisam ser punidos, começando pela exoneração imediata do ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência, que confessou que sabia desses desvios. Nós não podemos permitir que esses esquemas criminosos sigam prejudicando aqueles que tanto lutaram para conquistar o seu direito à aposentadoria e agora simplesmente são lesados na cara dura. A gente vai fazer de tudo que for necessário para garantir que os prejuízos sejam ressarcidos, para que a verdade venha à tona e que os responsáveis sejam punidos, sem nenhuma exceção. Uma parlamentar de Santa Catarina que faz parte dessa Comissão da Previdência e que hoje esteve ouvindo esse depoimento do ministro Carlos Lupe é a Ana Paula Lima, do PT, e ela também falou a respeito desse assunto. Vamos ver. Esse esquema que infelizmente começou no antigo presidente em 2019 e que precisa ser sanado de uma vez por todas. Agora, tanto as palavras do ministro que veio nessa comissão aqui, em nenhum momento ele botou panos quentes, ele disse que todos vão ser investigados e os que foram condenados vão ser punidos no rigor da lei. Mas mais do que isso foi a fala do presidente Lula que todos aqueles que foram lesados vão ser ressarcidos. Bom, a deputada Giovânia de Sá, também da bancada de Santa Catarina, faz parte da Comissão da Previdência e ela também fez questionamentos ao ministro durante essa sessão de hoje se essas pessoas que foram lesadas vão ser ressarcidas. O ministro respondeu aí que todas as contribuições para as associações já foram suspensas e que o que foi descontado na folha do mês passado vai ser aí depositado para essas pessoas que foram lesadas por esse esquema fraudulento. A deputada Ana Paula Lima também me disse que as associações de Santa Catarina, ela foi procurada por algumas associações que, segundo ela, fazem um trabalho sério com os aposentados, elas já estão preocupadas com relação ao repasse de recursos, porque com essa suspensão, elas todas foram atingidas, não só aquelas que foram identificadas que fazem parte desse esquema, dessa fraude, mas todas as associações deixaram de receber esses descontos que eram feitos aí pelo INSS. Uma das que procurou a Ana Paula Lima foi a Associação dos Aposentados de Içara, que oferece um atendimento jurídico e médico para os aposentados da região. E a outra, segundo a Ana Paula Lima, é a Associação de Blumenau, então já estão preocupados com esses repasses. Cibele, eu volto com você.
Obrigada, Danilo. Agora mudando de assunto, aproveitando sua participação em meio à polêmica das cotas da pesca da tainha no estado, ontem o presidente Lula nomeou um novo nome como superintendente do Ministério da Pesca no estado, né? Exatamente isso, Cibele. O governo federal fez essa troca à véspera do começo da safra da tainha, que já acontece nessa semana, e no meio de uma polêmica com relação à existência da cota, como nós já contamos aqui algumas vezes para vocês, para a pesca de arrasto de praia, uma cota que nunca existiu antes em Santa Catarina. Inclusive, o governo do estado protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal contestando a existência dessa cota, dizendo que foi uma cota colocada apenas para Santa Catarina, que é uma questão de discriminação com os pescadores. Quem saiu dessa função de superintendente da pesca do estado foi Marcelo Silva, e quem assume o cargo é o Jean Ricardo Antunes. Ele é ex-vereador de Garopaba, do PSD, e ele defende as cotas. Vamos ver o que ele diz. Sabe da importância histórica, cultural, econômica da pesca da tainha para as comunidades catarinenses. Veja, as cotas estabelecidas por portaria interministerial com o meio ambiente foram definidas com base em estudos técnicos recentes para garantir a sustentabilidade do estoque e a continuidade dessa tradição para as futuras gerações. Não adianta a gente pescar tudo hoje e não ter amanhã. É uma decisão técnica e não política. Bom, a Procuradoria-Geral do Estado continua essa batalha jurídica para tentar derrubar essa cota para esse tipo de pesca específico, né? Que, inclusive, a safra já começa na próxima quinta-feira e tem toda essa preocupação. Cibele, eu volto com você. Obrigada, Danila, pelas informações da Danila ao vivo de Brasília.